Leia a Bíblia em um ano. Dia 10. Gênesis, capítulos 28 a 30. Então Isaque chamou Jacó à sua presença e o abençoou, e lhe deu a seguinte ordem: Não tomes esposa entre os filhos de Canaã. Levanta-te, vai para Padã-Arã, a casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, e que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos. Que ele te conceda, bem como a tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que foi para Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú percebeu que Isaque tinha abençoado Jacó e o havia enviado a Padã-Arã para escolher ali uma esposa, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe também a orientação de não se casar com mulher cananeia. E Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e partira para Padã-Arã. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi Esaú à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que já possuía, Maalat, filha de Ismael, neta de Abraão e irmã de Nevaiote. Jacó recebe uma visão divina. Jacó partiu de Berseba e rumou a Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já havia se posto no oriente. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aleluia. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormistes, eu dou a ti e à tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Aleluia. Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: Quão temível é este lugar! Certamente não é outro senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Levantando-se, antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-a em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre seu topo. A este lugar deu o nome de Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto: Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar sã e salvo da casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo o que me deres certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Jacó encontra-se com Raquel. Capítulo 29.
Então Jacó se pôs no caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente, a Mesopotâmia. Certo dia, observando ao redor, avistou um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados por perto. Era nesse poço tapado com uma grande pedra que se costumava dar de beber aos rebanhos. Quando todos os pastores se reuniam ali com seus rebanhos, então rolavam a pedra para sobre a boca do poço e davam água às ovelhas. Em seguida, recolocavam a pedra em seu lugar, na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus irmãos, de onde sois vós? E eles responderam: Nós somos de Harã. E prosseguiu indagando: Conheceis Labão, filho de Naor? E eles replicaram: Sim, nós o conhecemos. Então Jacó quis saber mais. Ele vai bem? Ao que responderam: Ele vai bem, e eis justamente sua filha Raquel, que vem com o seu rebanho. E Jacó ponderou: Mas é ainda pleno dia, é muito cedo para se recolher o rebanho. Por que não dais de beber aos animais e não retornais à pastagem? Ao que eles explicaram: Não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos de ovelhas e cabras e que se retire a pedra da tampa, a boca do poço. Só então daremos de beber aos animais. Conversava ainda com eles quando chegou Raquel, com o rebanho de seu pai, pois ela era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha de teu tio Labão, e o rebanho de seu tio Labão, aproximou-se e retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e em seguida, muito emocionado, começou a chorar. Então revelou a Raquel que era parente de seu pai e filho de Rebeca. Assim que ouviu, Raquel saiu correndo e contou tudo para seu pai. Ouvindo que se tratava de Jacó, filho da sua irmã, Labão correu ao seu encontro, apertou-o em seus braços, cobriu-o de beijos e conduziu à sua casa. Então Jacó lhe contou toda essa história. Ao final, Labão lhe disse: Sim, tu verdadeiramente és de meus ossos e de minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. A luta de Jacó por amor a Raquel. Então Labão propôs a Jacó: Por seres meu parente, irás me servir de graça? De forma alguma. Dize-me qual deve ser o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova se chamava Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e um lindo rosto. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: Trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. Ao que Labão redarguiu: Melhor será concedê-la a ti do que a um estrangeiro. Fica, portanto, comigo. Jacó serviu então por amor a Raquel durante 7 anos, mas que lhe pareceram como poucos dias. De tal modo ele a amava. Vencidos 7 anos de trabalho, Jacó disse a Labão: Dá-me, pois, a minha esposa, pois venceu o prazo, e que eu viva com a minha mulher. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Contudo, ao cair da noite, tomou sua filha Lia e conduziu até Jacó, que teve relações sexuais com ela. E Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha Lia, para que se dedicasse ao serviço dela. Chegou a manhã. Eis que Jacó percebeu que havia dormido com Lia. Por isso saiu correndo e reclamou com Labão: Que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu servi a tua casa? Por que me enganaste? Labão ponderou: Ora,
Não é tradição em nossa região casar-se com a filha mais nova antes da filha mais velha. Todavia, termina essa semana de núpcias e te darei também a minha outra filha, como prêmio por todo o trabalho que farás em minha casa durante outros 7 anos. E Jacó anuiu. Concluiu a semana de núpcias com Lia, e Labão lhe concedeu esposar sua filha Raquel. E Labão também entregou sua serva Bila, a sua filha Raquel, para que se dedicasse ao serviço dela. Então Jacó se uniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração, muito mais do que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. Os descendentes de Jacó. O Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permaneceu estéril. Lia concebeu e deu à luz a um filho, que chamou de Ruben. Pois exclamou ela: Yahvé contemplou a minha aflição, agora meu marido haverá de me amar. Lia engravidou de novo, e assim que deu à luz a outro menino, exultou. Porque o Senhor observou que sou desprezada, deu-me mais um filho, pelo que chamou de Simeão. Concebeu ainda outra vez, e deu à luz a um filho que declarou: Agora finalmente meu marido me dará toda a atenção, porquanto já lhe dei 3 filhos. Por este motivo, lhe deu o nome de Levi. Lia ficou grávida ainda mais uma vez, e teve outro menino. A este deu o nome de Judá, e afirmou: Desta vez louvarei o Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Capítulo 30. Raquel, percebendo que não poderia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã, e reclamou a Jacó seu marido: Faze-me ter filhos também, ou eu morrerei. Jacó irou-se contra Raquel e retrucou-lhe: Acaso estou eu no julgar de Deus, que te recusou a maternidade? Então Raquel lhe propôs: Eis a minha serva Bila, ter relações com ela, e que ela dê a luz sobre os meus joelhos. Por ela também eu terei filhos. Raquel lhe deu, pois, como mulher, sua serva Bila. Bila concebeu e deu à luz a um filho para Jacó. Raquel exclamou: Deus me fez justiça, ele me ouviu e me deu um filho. Por isso, ela lhe deu o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou mais uma vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então declarou Raquel: Eu lutei contra minha própria irmã as lutas de Deus e prevaleci. E ela o chamou de Naphtali. Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, também tomou a sua serva Zilpa e deu-a como mulher a Jacó. Zilpa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Então bradou Lia: Bem-aventurada sou, e ela lhe deu o nome de Gade. Zilpa, a serva de Lia, concebeu e deu mais um filho a Jacó. Então declarou Lia: Eis que estou realizada, porquanto todas as mulheres dirão que sou muito feliz. E chamou-o de Azer. Tendo deixado o tempo de ceifa de trigo, Ruben encontrou nos campos algumas mandrágoras, e as trouxe para sua mãe. Então Raquel pediu a Lia: Dá-me por favor as mandrágoras de teu filho? Mas Lia contestou: Não é bastante que me tenhas tomado o marido e queres tomar também as mandrágoras de meu filho? Então Raquel propôs: Pois bem, que Jacó durma contigo esta noite, em troca das mandrágoras de teu filho. Assim que Jacó retornou dos campos, ao pôr do sol, Lia correu ao seu encontro e lhe deu a notícia: É preciso que durmas comigo hoje, pois paguei por ti com as mandrágoras de meu filho. E ele dormiu com ela naquela noite.
Deus ouviu o pedido de Lia. Ela concebeu mais uma vez e gerou o quinto filho para Jacó. Então declarou Lia: Deus me deu o meu pagamento, por ter concedido minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Mais tarde, Lia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho. E afirmou Lia: Deus me concedestes um belo presente. Desta vez meu marido muito me honrará, pois lhe dei 6 filhos. Por este motivo, ela deu o nome de Zebulon a esse filho. Depois deu à luz ainda uma filha e pôs-lhe o nome de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Raquel concebeu e deu à luz a um filho e exclamou: Deus retirou das minhas costas toda a humilhação. E deu o nome de José ao seu filho e profetizou: que Yahvé, o Senhor, me deu outro filho. Quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: Deixa-me partir, que eu volte para minha casa em minha terra. Dá-me minhas mulheres, pelas quais te servi todo este tempo, e meus filhos, que eu parta em paz, porquanto tu sabes o quanto te servi. Então Labão solicitou: Se encontrei graça aos teus olhos, peço-te que fiques em minha casa, pois por intermédio de presságios descobri que o Senhor me abençoou por causa de ti. E acrescentou-lhe: Diante disso, fixa-me teu salário e eu te pagarei. Ao que Jacó respondeu: Tu bem sabes de que maneira te servi e como os teus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que possuía antes de minha chegada aumentou extraordinariamente, pois de fato o Senhor te abençoou depois que vi para servir-te. Contudo, quanto trabalhei em favor à minha própria família. Então Labão lhe propôs: O que te desejas que eu dê? Jacó replicou: Nada terás de me pagar, se fizestes por mim o que vou solicitar. Eu voltarei a apacentar o teu rebanho. Passarei hoje por todos os teus rebanhos e separarei para mim, no meio de todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras malhadas salpicadas. Eles serão, pois, o meu salário. Assim a minha honestidade testemunhará por mim no futuro. Quando vieres verificar os meus rendimentos, se houver no meu rebanho carneiros que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou que tenham manchas, o Senhor poderá considerar que foram roubados. Ao que respondeu Labão: De acordo, seja como propuseste. Naquele mesmo dia, Labão separou com cuidado para si os bodes que tinham listras ou manchas. Naquele mesmo dia, Labão separou com cuidado para si todos os bodes que tinham listas e manchas, todas as cabras que possuíam pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os deixou sob os cuidados da guarda de seus filhos. Afastou-se então Jacó a uma distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o restante do rebanho de Labão. Então Jacó apanhou galhos verdes de Estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listas brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto ao bebedouro, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumava beber água. Na época em que os animais costumavam se acasalar, os animais vinham beber e cruzavam diante dos galhos, gerando filhotes listrados, salpicados e manchados, pintados e malhados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia com que estes ficassem próximos dos animais listrados
e pretos de Labão. Assim reuniu o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó corria e colocava os galhos à vista do rebanho, junto aos bebedouros, a fim de que se acasalassem perto dos galhos marcados. Todavia, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Dessa maneira, os animais fracos eram separados para Labão, e os mais fortes seguiam para Jacó. Assim, Jacó tornou-se extremamente rico e chegou a possuir enormes rebanhos de ovelhas e cabras, e a ser proprietário de muitos escravos e escravas, camelos e jumentos.